Em meio à pandemia de Covid-19, a diretoria da GB Seção Porto Alegre, gestão 2019-2021, convidou autores e autoras de artigos publicados no Boletim Gaúcho de Geografia para apresentar em outro formato um artigo indicado pelos editores. A ideia é que o autor apresente, além de uma síntese do conteúdo do artigo, o contexto de produção e o grau de intelecção daqueles conteúdos com os autores que ele dialoga, e, se for o caso, sugere-se também uma atualização dos assuntos tratados naquele artigo à luz dos tempos atuais. Por vezes, o autor escreveu o artigo há anos e é um tema que não trabalha mais. Nesse caso, a experiência do vídeo é uma oportunidade de revisitar aqueles conteúdos. Em outras situações, trata-se de um assunto ainda muito caro ao autor, e ele tem insights, novas leituras e ou novos elementos. É então uma oportunidade de atualizar os debates em torno do assunto ou da temática. Com isso, queremos estimular a leitura do Boletim Gaúcho de Geografia e dar visibilidade aos textos já publicados. No vídeo a seguir, temos o prazer de contar com o geógrafo Pedro Godinho Ferran, que é mestre em Geografia pela URGS, falando sobre seu artigo intitulado Análise da Acessibilidade e Equipamentos Públicos de Educação Infantil por meio do método dasimétrico de mapeamento. Desde já, agradecemos ao Pedro. Eu sou o professor André Baldraia, um dos editores do Boletim Gaúcho de Geografia. Olá! O trabalho que irei apresentar se intitula Análise da Acessibilidade a Equipamentos Públicos de Educação Infantil por meio do método dasimétrico de mapeamento. Me chamo Pedro Godinho Ferran, bacharel e mestre em Geografia pela URGS, e esse trabalho também foi elaborado pela professora do programa de pós-graduação em Geografia da URGS, Tânia Marques Strohecker. A acessibilidade, para esse trabalho, ela deve ser entendida a partir de um ponto de vista geográfico, que nesse caso ela é entendida como a possibilidade de deslocamento de pessoas, bens e informações entre dois ou mais pontos distribuídos pelo espaço. Nesse caso, esses dois pontos que nós estamos nos referindo, um deles é a população de crianças, por exemplo, e o outro é a creche ou pré-escola. O mapa dasimétrico ele é um tipo de mapeamento onde é representado no mapa apenas as áreas que são efetivamente urbanizadas. Então, as áreas onde tem vazios urbanos, elas não estão representadas e dessa forma se consegue um maior nível de detalhamento na informação que está sendo gerada. O objetivo desse trabalho então foi realizar uma análise socioespacial dos equipamentos públicos de educação infantil e as suas condições de acessibilidade com relação à população na faixa etária correspondente à educação infantil, com o objetivo final de se encontrar áreas prioritárias para a construção de escolas de ensino infantil. Então, nesse mapa aqui nós temos a área de estudo, que é a bacia hidrográfica do Arroio de Savos, que é uma área que fica localizada na zona sul de Porto Alegre, sendo representada como uma mancha urbana que ela se encontra dissociada, né, da mancha urbana principal, que fica mais nas regiões ao norte do município de Porto Alegre. A metodologia, então, foram utilizados dados primários, tais quais shapefile da área urbana de Porto Alegre, do ano de 2002, o shapefile dos setores censitários do IBGE, de 2010, a área da bacia, imagem de satélite do Google Earth, de 2013, a localização dos equipamentos de educação infantil, seus números de matrículas, e as informações de população de crianças de 0 a 3 anos e de 4 a 5 anos, sendo utilizados para a manipulação desses dados programas ArcGIS, Google Earth e Excel. Nesse fluxograma aqui, ele resume uma das etapas metodológicas dessa pesquisa. Nós temos então nas caixas de cima os dados primários. Então na primeira caixa lá temos a área urbana de Porto Alegre de 2002 e à sua direita a imagem de satélite do Google Earth de 2013. A partir dessa imagem de satélite foram gerados polígonos com área urbanizada, para representar as áreas onde houve a expansão da urbanização compreendida entre o período 2002 e 2013. Com essas informações, foi possível gerar um shapefile atualizado da área urbanizada de Porto Alegre para o ano de 2013.
Temos também o shapefile dos setores censitários do IBGE com as informações associadas, tanto as informações de 0 a 3 anos, de crianças de 0 a 3 anos, assim como as de 4 a 5 anos. Esses dois shapes da área urbanizada e dos setores censitários houve uma intersecção entre as suas informações espaciais, então a partir disso foi gerado o mapa da assimétrico. Paralelamente, também foi feita a localização geográfica dos equipamentos de ensino infantil e, a partir do ponto com as coordenadas geográficas, foram gerados, então, buffers, que são raios de abrangência, cada raio com uma categoria de acessibilidade, como veremos logo adiante. Por fim, foi gerado um mapa da assimétrico com raios de abrangência dos equipamentos de educação infantil. Neste caso aqui, apenas para ilustrar como foi realizado o método assimétrico, nós temos então na situação A um polígono do setor censitário original e na situação B esse mesmo setor com as informações espaciais desagregadas. Nesses polígonos eles representam então apenas as áreas urbanizadas e cada um deles recebeu uma nova informação. Para a geração da nova informação, foi aplicada então uma regra de 3 simples para então gerar novos valores correspondentes ao total de crianças em cada uma dessas áreas. Como a área A ela possui a maior área, ela ficou com um maior valor entre todas as demais, tendo em vista que o total, né, desse valor ele ficou relacionado à área total de cada um desses polígonos. Nesse caso aqui temos o shapefile da urbanização atualizado, tanto que foi em rosa, temos o ano de 2002, e em 2013 representado pelo laranja, onde houve a expansão urbana. Aqui nós temos o shapefile dos setores censitários do IBGE do ano de 2010. E em amarelo, essas linhas são os limites da área de estudo. Como podemos ver, os polígonos que se encontram nas fronteiras da área de estudo, eles extrapolam. Então, sendo necessário fazer uma adaptação através do método, que, como podemos ver agora, foi isso que foi realizado. Então, a partir disso, temos apenas as informações espaciais inseridas dentro da área de estudo e é possível, então, perceber com um maior nível de detalhamento aonde efetivamente está a população nessa região. Os raios de abrangência, como eu havia mencionado anteriormente, foram divididos em categorias, conforme a distância do equipamento de educação infantil. Então, foram definidas 5 categorias de excelente até péssima. No caso aqui, na geração deste primeiro mapa de a população de 0 a 3 anos e creches, a gente pode perceber então em azul, os pontos em azul são as creches e os círculos à volta que foram gerados são então os buffers que indicam as categorias de acessibilidade. Com relação à concentração de creches, a maior concentração ocorre no bairro Restinga, localizado um pouco na região central, um pouco a leste, e onde há uma maior carência nessa área de estudo na área central, localizada um pouco a oeste, nos bairros Rabeta dos Morros e Ípica. Para então se descobrir qual o total de crianças da área de estudo que se encontravam em cada uma das categorias de acessibilidade, foi necessário fazer uma intersecção entre o shapefile dos raios de abrangência com o shapefile do mapa da assimétrico da população. Essa intersecção foi feita através da ferramenta de overlay disponível no ArcGIS. Então, pode-se ter a população em faixa etária escolar dentro de cada um dos raios de abrangência dos equipamentos, tanto para creches como para pré-escolas. Com essas informações da população dentro dos raios de abrangência, então ela foi relacionada ao número de matrículas
por equipamento de educação infantil, sendo possível gerar um gráfico em forma de pizza, indicando o total de crianças por nível de acessibilidade, assim como a relação aluno-matrículas na área de estudo. Então, aqui nós temos o gráfico em forma de pizza, relacionado ao crianças de 0 a 3 anos e creches. Como a gente pode perceber, levando em consideração apenas a análise desse gráfico, a gente não pode dizer que há uma carência de equipamentos ou de matrículas, tendo em vista que as categorias que estão com maior percentual é tanto a excelente como a ótima, e as com menor percentual de crianças é a baixa e péssima. No entanto, se a gente perceber ali a relação população e matrícula, a gente percebe que para cada 3,25 crianças, tem apenas uma matrícula em creche. Isso indica, então, uma taxa de atendimento de 30%. Levando em consideração que o Plano Municipal de Educação de Porto Alegre prevê uma taxa de 50% como meta a ser atingida, então a taxa de atendimento na área de estudo ela se encontra 20% abaixo do que prevê o Plano Municipal de Educação de Porto Alegre. Já aqui no mapa da Simétrico, com a população de 4 a 5 anos e escolas de ensino infantil, a gente pode perceber uma configuração espacial muito semelhante ao de creches, com a maior concentração de pré-escolas no Restinga e uma baixa concentração nos bairros Aberta do Morro e Ípica. Aqui o gráfico em forma de pizza, também uma configuração bastante semelhante, com um percentual um pouco mais elevado nas categorias excelente e ótima. No entanto, a relação população e matrícula para cada 1,76 crianças se tem, então, apenas uma matrícula, o que indica uma taxa de atendimento de 56%. O Plano Municipal de Educação prevê para pré-escolas a universalização do acesso, que seria, então, para cada criança ter uma matrícula. No entanto, a gente pode perceber que essa taxa está bastante abaixo, em 44%, estando bastante distante para se atingir essa meta do Plano Municipal de Educação de Porto Alegre. Então, assim, para fazer uma análise mais detalhada na área de estudo, então, efetivamente, se encontrar áreas prioritárias para a instalação dos equipamentos de ensino infantil, foi, então, gerado um índice com o qual foi possível, além do critério de distância, de acessibilidade, esse índice pode, então, auxiliar uma forma de inferir com critérios mais técnicos a escolha dessas áreas. Então, as variáveis que foram definidas para compor esse índice foram a população de crianças de 0 a 5 anos, mulheres responsáveis pelo lar e a renda média por pessoa da área. No caso, todas essas variáveis, para cada uma dessas variáveis foi gerado um valor ômega, e usado a fórmula que a gente pode perceber à direita, que o ômega é x i minúsculo, sendo representado pelo dado original a ser padronizado, x m minúsculo é o valor mínimo no conjunto de dados, dividido por x maiúsculo, que é o valor máximo no conjunto desses dados, sendo possível, então, gerar para cada uma das variáveis o valor ômega, ômega 1, 2 e 3. Somou-se esses 3 ômegas e dividiu por 3, então, chegou ao índice, com um valor de 0 a 1. Aqui nós temos um recorte que seria os maiores valores que foram encontrados entre todas as áreas da área de estudo. Foi uma tabela muito grande, então se torna necessário apenas colocar um pequeno recorte. E nós temos como o maior valor de todos, ele se encontra ali na linha mais abaixo, com um A ao lado, em azul, com
0,893 o valor do índice. Quanto mais próximo de 1, mais prioritária essa área. Algumas linhas acima, em branco, elas não foram definidas como áreas prioritárias, pois elas estavam muito próximas de áreas em regiões com um bom acesso a creche e pré-escolas. Foram então definidas essas três áreas, A, B e C, como nós podemos perceber no mapa, neste mapa. Então, a área com a maior prioridade em toda a área de estudo para a instalação de equipamentos de ensino infantil, tanto creche como pré-escola, ela ficou definida como a área A. E, de forma secundária, a área B e C. Na área B, apesar dela estar dentro de uma categoria de acessibilidade considerada ótima, existe apenas um equipamento em toda a sua região, que implica uma dificuldade de atender todas as crianças que moram no entorno. O mesmo ocorre com a área C. Como conclusões, então, pode-se perceber uma elevada centralização dos equipamentos de educação infantil no bairro Restinga e, em contrapartida, nos bairros Ípica e Aberta dos Morros, uma grande carência desse tipo de equipamento. E também foi possível se identificar com um nível de detalhamento bastante satisfatório 3 áreas prioritárias para a implementação de equipamentos públicos de ensino de educação infantil. E, por fim, essa metodologia ela apresenta um potencial de gerar indicadores e análise de mapas que podem auxiliar no atingimento das metas do Plano Municipal de Educação de Porto Alegre. Muito obrigado. O Boletim Gaúcho de Geografia é publicado pela Associação dos Geógrafos Brasileiros e pode ser acessado pelo endereço www.ser.ufrgs.br/bgg.